Meu caro, deixa eu te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa que vai te surpreender. No século XIX, na Revolução Industrial, em que as pessoas não tinham realmente direito nenhum social ao trabalho, não tinham direito a férias, crianças trabalhavam, não tinham direito a aposentadoria, FGTS ou qualquer tipo de abono salarial, as condições de trabalho eram insalubres, provavelmente no século XIX eu seria comunista. Eu seria socialista como você. Só que o mundo mudou. O capitalismo, ele se adaptou às condições de trabalho, a boas condições de trabalho. As pessoas têm direito de trabalho, direito a férias, direito à greve, direito a 13º, uma série de direitos. E os empreendedores perceberam, mesmo que não estejam alistados naquilo que no Brasil chama de CLT, né? Você dá boas condições de trabalho às pessoas, geram bons trabalhadores. Porque bons trabalhadores geram bons consumidores. Isso tudo criou aquilo que se chama uma revolução capitalista que esmagou, destruiu, arruinou completamente o princípio do que se chama de comunismo. Ao mesmo tempo que o capitalismo avançava, o comunismo avançava em mortes, em destruição, em tortura. Tá aí o nosso querido Stalin, que matou 20 milhões de pessoas só na União Soviética. Nos últimos 50 anos, o capitalismo tirou da pobreza 2 bilhões de pessoas. Ou seja, o capitalismo venceu. Restou à esquerda fazer aquilo que se hoje chama de cultura woke, aquilo que se chama, que a escola de Frankfurt implementou, de marxismo cultural. Ou seja, em vez de colocar proletário contra o empresário, coloca-se hoje negro contra branco, mulher contra homem, gay contra hétero, ou seja, porque os proletários eles não querem mais essa merda de comunismo, eles querem exatamente ser empreendedores, eles querem ser burgueses, e conseguiram em grande medida, porque eles têm condições melhores de trabalho, têm maior renda, têm melhor padrão de vida, graças ao capitalismo. A minha pergunta pra você é muito simples, por que vocês insistem nessa completa insanidade de marxismo, se nem o próprio marxismo econômico se sustenta, uma vez que o capitalismo venceu em todo o mundo ocidental. Então resta para vocês exatamente jogar uns contra os outros. Então a minha pergunta na verdade é um convite para que você venha para o caminho de luzes e abrace o capitalismo, o liberalismo, o conservadorismo, que vocês já são conceitualmente derrotados. Os regimes comunistas levaram destruição em todos os países que foi implementado. O capitalismo deu ascensão social. Exemplo, para não ficar só na abstração, a Argentina aqui tá voando, tá crescendo, enquanto o Brasil tá descendo exatamente no esgoto desse fosso pseudo-socialista, pseudo-comunista que vocês querem criar para a população brasileira e para o mundo. Vamos tentar juntar tudo aqui que ele trouxe, né? Fez uma salada de coisas para responder. Primeira coisa, Adris, o capitalismo não venceu coisíssima nenhuma. O problema que levou ao fim da União Soviética não foi um problema econômico, foi uma infiltração política. Todas as experiências socialistas foram ruins para os burgueses. Na Rússia, por exemplo, não tinha morador de rua, não tinha gente passando fome. Essa ideia de que as pessoas morreram na Rússia, 20 milhões, 100 milhões, cada um diz um número diferente. Isso aí vem basicamente do livro negro do comunismo, que dos 3 autores, 2 já negaram o que escreveram e já acusaram a fraude de ter um número de mortes antes mesmo de fazer qualquer tipo de levantamento. E aí eles incluíram até pessoas que teriam deixado de nascer. Então é uma grande mentira. Dos 3 autores, 2 já negaram. O socialismo é o que traz a esperança para os trabalhadores, até mesmo para aqueles que não estão no campo socialista. Você disse, Adriles, que o capitalismo trouxe melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Isso é uma grande mentira. O que trouxe melhores condições de trabalho para os trabalhadores no capitalismo foram, Adriles, os movimentos sociais, lutando para arrancar dos capitalistas os mínimos direitos, porque o capitalismo, quando nasce, as pessoas trabalhavam 14 horas por dia, crianças trabalhavam, e foram movimentos sociais com muita luta que arrancaram disso. Por exemplo, os melhores lugares para se viver no mundo hoje em dia, do mundo capitalista, são os lugares onde se estabeleceram as sociais-democracias. E as sociais-democracias, elas são produto do enfrentamento à qualidade de vida produzida no campo da União Soviética. Então vejam, o comunismo ele é tão bom que ele melhorou até mesmo as condições de trabalho no capitalismo. O capitalismo não tira ninguém da pobreza. O capitalismo ele aumenta a concentração da riqueza. É isso que vem acontecendo. É só pegar os relatórios da Oxfam. A gente tem visto que a desigualdade vem aumentando no mundo. E quando a gente pega esse número, que às vezes os liberais gostam de mostrar um gráfico para dizer que o capitalismo tirou não sei quantas pessoas da pobreza. Isso é uma mentira em 2 sentidos. Primeiro, eles pegam para dizer que saiu da pobreza quem ganha $3 por dia. Eu não acredito que alguém possa viver com $3 por dia. E segundo, nesse
cálculo, 600 milhões de pessoas que saíram da pobreza na China, graças ao trabalho do Partido Comunista Chinês, que capitania a Revolução Chinesa e que hoje já disputa hegemonia global com o mundo inteiro. Então o capitalismo não venceu. Quem fez melhorar a qualidade de vida no capitalismo foram os movimentos sociais e o campo soviético. Você falou de cultura woke. Cultura woke, primeiro, é uma teoria da conspiração, tá? Não existe concretamente uma cultura woke. O que vocês chamam de cultura woke, na verdade, é um progressismo liberal, ou seja, não é nem de esquerda isso. Isso é algo que defende a manutenção da luta de classes. A cultura woke defende uma parada do tipo assim, pretos no topo, mulheres no topo. Isso não tem nada a ver com o que eu defendo. Porque se há topo, há base sustentando esse topo. E a gente não quer que exista isso. Então eu defendo, sim, o movimento negro, o movimento feminista, mas a partir de um viés marxista. Ou seja, o centro é a luta de classes. É isso, porque não há emancipação da mulher, do negro, do LGBT, sem a emancipação do capitalismo. Então não adianta você querer falar comigo de cultura woke, porque primeiro isso aí é uma grande bobagem. Isso é, na verdade, um progressismo liberal importado dos Estados Unidos, onde o que se permite de esquerda é, na verdade, um progressismo liberal. O que a gente tem nos Estados Unidos são duas faces da direita. Uma um pouco mais conservadora, outra um pouco mais liberal, mas não há nos Estados Unidos qualquer esquerda organizada a ponto de disputar o poder nos Estados Unidos. A Argentina tá voando. Essa aí foi ótima, cara. A Argentina tá voando. A Argentina, ela continua com uma inflação acelerada, com uma miséria crescente. A Argentina tá inviável ser pobre na Argentina, com o preço que tá as coisas na Argentina. O Milei já desvalorizou o peso, tá sustentando ainda o peso com empréstimos do FMI, que ele já pegou mais de um. Quando acabar o dinheiro para ele continuar fraudando o preço do dólar, acabou. E segundo, o superávit que ele conseguiu foi graças à inflação, porque se você congela os gastos públicos, mas a inflação rola solta, aumenta a arrecadação. Isso é conhecidíssimo na economia, se chama efeito baixa, tá? Então, não tem milagre nenhum na Argentina, a Argentina tá na miséria. A Argentina tem menor inflação, maior índice de emprego, maior índice de aumento expressivo do crescimento econômico, maior índice de mercado que gera maior emprego. Ou seja, se você eventualmente reduz gastos públicos, se você corta na base o gasto público, você investe no empreendedorismo, você gera maiores empregos, maior possibilidade de empreender. O que um governo de esquerda sempre faz, que é o que está fazendo no Brasil? Você aumenta os impostos, você cria exatamente um médio e microempreendedorismo completamente achatado, que tem que pagar 3 vezes o valor, por exemplo, do salário de um empregado para o Estado. Você cria exatamente o esmagamento desse proletariado, e aí, eventualmente, você cria um público, um eleitorado que é dependente, completamente dependente do Estado, que dá uma bolsa miséria, que eu tô citando agora o Brasil, que aí cria um eleitorado eterno. É por isso que o Lula venceu 4, 5 eleições. Explorando a miséria, como todo governo de esquerda faz. Todo governo de esquerda faz, realmente, comunista, eventualmente, fazer uma única classe, uma classe de pobreza. Só existem pobres e são relativamente bem alimentados. Em Cuba, em Nicarágua, na Venezuela, nem isso. As pessoas passam fome. Não há um único país socialista que tenha prosperado na história do socialismo. Agora, confundir social-democracia, que é um tipo de capitalismo de Estado, com avanço de ações sociais com socialismo, aí é má fé intelectual sua. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A social-democracia foi criada lá nos países do norte europeu, que eventualmente criaram-se mecanismos de assistência social junto com mecanismos eventuais de capitalismo. Como a China. A China é uma ditadura que faz capitalismo de Estado, ou seja, é o capitalismo que tira as pessoas essencialmente da pobreza. E mortos? Sim, meu amigo. Dezenas de milhões de mortos. Só no Holodomor morreram milhões de pessoas em que o seu ídolo Stalin matou as pessoas de fome, que não podia empreender, não podia fazer nada. Bom, primeiro é falso o que o Adriles falou da Argentina. A Argentina tá na miséria. A Argentina está na miséria. A Argentina tá quebrada. Eu vou explicar pra você aí de casa quando é que um país quebra. Sabe quando é que um país quebra? Quando ele não tem dólares. É só isso que faz um país quebrar. Não existe como um país quebrar na moeda própria. A Argentina ela tem uma carência flagrante de dólares e agora ele está destruindo o restante da indústria e com essa destruição da indústria ele ainda está agravando mais a desigualdade. Anotem aí o que eu tô falando. Anotem o que eu tô falando. O Milei não vai segurar o preço do peso porque ele não vai ter tanto acesso a dinheiro de fora até o final. O plano dele é segurar até a eleição.
vai explodir. Depois ele falou do Holodomor, eu acho engraçado, cara. O Holodomor, sabe o que é o Holodomor, Adriles? É uma mentira criada por um nazista. Isso saiu pela primeira vez no mundo, na imprensa nazista. As mortes aconteceram, mas isso não foi planejado, até porque tem fome endêmica naquela região muito antes de existir a União Soviética. Pessoas morreram fora da União Soviética no mesmo período. Um monte de cazaques morreram naquele período. Então, assim, é falsa a tese do Holodomor e muito pior do que ser falsa, Adriles. É uma tese nazista, tá? É bom que você saiba. Mas assim, Adriles, eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu entendo que você, como um cara da extrema-direita, é um cara contra os movimentos sociais, né? Hoje os nossos movimentos sociais defendem, entre outras coisas, o fim da escala 6x1. Você é contra ou a favor a manutenção da escala 6x1 de trabalho no Brasil? Olha, primeiro, o Holodomor existiu, tem fotos, tem registros, tem imagens. O Holodomor é o seguinte, o Stalin não queria dar comida para uma região de agricultores que eventualmente foram punidos porque achavam que eles eram pequeno burguês. A Argentina, a sua crítica chega a ser risível e infantil, porque a Argentina tá com números econômicos ótimos, você tá projetando um futuro de catástrofe, enquanto você tem um presente de prosperidade baseado no futuro do ano passado que melhorou os índices socioeconômicos, a gente tá vendo a Argentina prosperar graças ao liberalismo. Em relação à sua pergunta, eu sou contra. Eu sou contra a escala 6x1. Em princípio, qualquer pessoa é contra deixar um trabalhador trabalhar 6 dias da semana e um de descanso. Agora, você, num país que tem condições precárias de empreendedorismo, sobretudo num país em que tem um Estado acachapante que arrebenta com o médio e microempreendedor, ela é, em alguma medida, necessária. O que você poderia fazer é você deixar uma livre negociação entre patrão e empregado, em que o patrão poderia dar exatamente uma escala de hora extra dentro dessa escala 5x2. Eventualmente poderia ter exatamente um contrato por período de trabalho. Agora, você obrigar 6x1, eu acho que é complicado. Agora, é de uma hipocrisia e de uma demagogia extrema você querer dar uma escala de 4x3, porque eventualmente é muito simples. Qualquer dona de casa sabe fazer essa conta matemática. Você dá 3 dias de feriado e 4 dias, por exemplo, numa farmácia, numa loja de penduricalhos, no mercado, é evidente que essa empresa, ela vai quebrar. E aí, quando você cria uma promessa falsa para as pessoas que estão trabalhando, você vai tirar o emprego dessas pessoas. Porque quem gera renda, quem gera emprego, quem gera trabalho, meu caro, não é o Estado. São os empresários, são os empreendedores. Então você tem que fazer uma parceria público-privada entre governo e empresário. Você tem que incentivar o empreendedorismo, que é o que o Milei tá fazendo lá na Argentina, e não dar falsas promessas de 3 dias de descanso, entendeu? No Japão tem uma escala enorme de trabalho. Nos Estados Unidos você tem um mercado livre de competição e de negociação entre o empreendedor e o empregado. É só no Brasil que tem essa besteira do Estado querer intervir e dar algum tipo de bônus de descanso que não compete exatamente ao empreendedor suprir. Não dá, não tem demanda. O trabalhador, o empregador precisa de uma demanda de trabalho, precisa de um retorno financeiro. É claro, como eu disse e repito, você tem que dar condições satisfatórias, sociais, de descanso e de bem-estar para as pessoas. Agora, você tirar a possibilidade do empresário ganhar dinheiro num país completamente injusto do Brasil, você vai tirar emprego. E é isso que a esquerda propõe, tirar o emprego das pessoas, tirando o tempo de trabalho e fazendo com que o Estado cobre impostos escorchantes do empreendedor e fazendo com que o trabalho crie uma malha de assistidos sociais e desempregados. É essa a tática de vocês. É essa a tática dos comunistas. Fazer com que todo mundo dependa do Estado para que o Estado seja totalitário e viva da pobreza. A questão que se coloca é só para responder a questão da cultura woke. Que bom que você não é dessa escala da esquerda de cultura woke. A sua escala de marxismo tradicional do século XIX já foi vencida há muito tempo na primeira lucubração que eu fiz aqui. Agora, a cultura woke é a resposta para o fracasso da sua ideologia, que não é ideologia de nenhum proletário mais. Se você perguntar para um proletário, para um empregado, um cara que trabalha no chão da fábrica, ele vai falar, eu quero ganhar grana, não quero ser comunista, não quero ser igual a ninguém. Não é a igualdade o objetivo da prosperidade, é exatamente o bem-estar social. Desde o cara que é pobre, como a Margaret Thatcher diz, o pobre na Inglaterra, no período do liberalismo da Margaret Thatcher, era menos pobre do que o mais miserável que era antes do período do liberalismo, entendeu? A cultura woke, quando ela percebe que o marxismo tradicional foi vencido pelos 2 bilhões de pessoas que saíram da pobreza graças ao capitalismo nos últimos 50 anos, ela é uma resposta exatamente da escola de Frankfurt, que cria esse princípio de marxismo cultural, que é o nome antigo da cultura woke, que é o seguinte: vamos entrar na sociedade e vamos colocar todas as classes oprimidas e opressoras. Preto contra branco, porque teve escravidão. Homem contra mulher, porque teve um movimento feminista do século XIX. Gay contra hétero, porque teve a emancipação dos homossexuais e movimentos gays. Uma série de movimentos étnicos, sexuais e comportamentais
fundamentais para criar um esgarçamento e uma divisão social e o governo de esquerda, que só sobra sempre na política econômica, consiga reinar em nome do caos. O que é o marxismo cultural? É aquele velho adágio romano reclassificado da cultura woke. Divide e reina. Vocês reinam no caos, sempre. Vocês viram que ele se posicionou contra a implantação do fim da escala 6x1 no Brasil. Ele enrolou, fez todo negócio... Peraí, Ué, mas você tá colocando palavras na minha boca. Peraí, Anderson. Vai lá. Depois, se você quiser, no seu tempo, aí você você fala. Vai lá, outra vai lá, punha. vai lá, beleza. É do jogo. Então, assim, como eu tava dizendo, né, ele enrolou pra dizer que não defende que se acabe com a escala 6x1 agora no Brasil. Assim, isso é perfeitamente possível, porque o salário do trabalhador vira renda do empregador, porque isso aumenta a demanda agregada, e aquilo que ele vai gastar mais com o empregado, ele ganha mais, ele pode criar escalas, e isso já tá sendo aplicado em vários lugares do mundo, e sempre por uma atitude do Estado regulamentar isso. Depois ele falou das fotos do Holodomor. Gente, pesquisem. Não tem... Olha, eu vou dizer, tem duas fotos que talvez sejam todas as fotos utilizadas como supostamente fotos do Holodomor são falsas. São falsas. São de outros lugares, de outros períodos. Tudo isso se baseia numa mentira de um colaboracionista nazista que sequer esteve na Ucrânia, tá? Eu não tô dizendo que não houve a fome. Eu tô negando a intencionalidade da fome que aconteceu. Segunda questão é o seguinte. Primeiro, o Adriles vem de novo com o espantalho, né, do Estado grande. Você é minha amiga, meu amigo que tá aí nos assistindo. Você acha que o Estado brasileiro é grande? Então me responda a seguinte pergunta. Como é que tá o posto de saúde aí do seu bairro? Tem médico suficiente? Como é que tá a infraestrutura aí do seu bairro? A rua tá esburacada? Tem capina? Tem segurança pública suficiente? O Brasil, ele tem menos funcionários públicos que a média da OCDE. Ou seja, o Estado do Brasil pro pobre, ele é quase que inexistente. Sabe pra quem que ele é grande no Brasil? Pro rico. O Brasil é um país babá de rico, onde o rico proporcionalmente não paga imposto e ainda tem refis, tem incentivo fiscal, tem toda uma série de coisas ajudando o empresário, enquanto que o trabalhador está sendo jogado à míngua. Realmente, o Estado no Brasil, ele é grande para os ricos. Os ricos, sobretudo, são quem fazem parte do Estado. Uma casta privilegiada de funcionários públicos. O Estado brasileiro, para não ficar só na abstração, ele é gigantesco. Ele dobrou o número de ministérios, criou ministérios completamente, absolutamente incompetentes, como o Ministério da Igualdade Racial, que não faz rigorosamente nada por igualdade racial, sendo que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, menos racista do mundo, ou seja, e mais igualitário do ponto de vista racial do mundo. Agora, o que o Estado faz é gastar o dinheiro do pobre. Você tem razão. O Estado suga a grana do pobre através de impostos escorchantes, não só sobre os micro e médio empreendedores, mas sobre os pobres também, que pagam a maior parte de imposto de renda. Vocês vivem prometendo que vão pegar imposto de renda dos mais ricos, dos bilionários, e não fazem nunca isso. Eventualmente, vocês pegam dinheiro do médio, do micro, e arrebentam com a possibilidade de uma criação maior de mercado de emprego, pegam dinheiro do pobre e enfiam aonde, meu filho? Enfiam em mensalões, enfiam em petrolões, pra gastar dinheiro com a sua base, pra sustentar o sustentáculo de pobreza assistida, que é quem dá voz ao governo Lula, que foi reeleito 5 vezes graças à pobreza, à manutenção dessa pobreza assistida, porque vocês não deixam, como o Milei tá fazendo na Argentina, com que as pessoas ascendam por conta própria pelo empreendedorismo e pelo mercado de emprego.